Naquela madrugada silenciosa em Jerusalém, algo profundo e eterno estava prestes a acontecer. Jesus já havia passado horas sendo interrogado, julgado injustamente e acusado por pessoas que sequer conseguiam provar suas acusações. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio muitas vezes, olhando para aqueles homens não com ódio, mas com compaixão. Logo em seguida veio a condenação. A multidão começou a gritar, exigindo sua morte. Aquele mesmo povo que dias antes havia celebrado sua entrada na cidade agora gritava para que ele fosse crucificado. Então começaram os castigos. Jesus foi levado para ser açoitado. Soldados romanos o cercaram e começaram a bater nele sem misericórdia. Cada golpe era forte, cruel, feito para causar dor e humilhação. O corpo de Jesus começou a se enfraquecer, mas ele permaneceu ali suportando tudo. Depois disso, os soldados fizeram algo ainda mais humilhante. Eles pegaram espinhos longos e duros, entrelaçaram formando uma coroa e a pressionaram contra sua cabeça. Os espinhos perfuraram sua pele enquanto eles zombavam, chamando-o de rei. Colocaram um manto sobre seus ombros e riam enquanto se ajoelhavam falsamente diante dele. Em seguida, arrancaram o manto e continuaram a bater nele. Aquela cena era de dor, mas também de silêncio e resistência. Jesus não estava ali por acaso. Ele sabia exatamente o motivo de estar passando por tudo aquilo. Depois dos castigos, veio um dos momentos mais difíceis: carregar a cruz. Um grande pedaço de madeira foi colocado sobre seus ombros já machucados. A cruz era pesada e o caminho até o lugar da execução era longo. Jesus começou a caminhar pelas ruas de Jerusalém enquanto a multidão observava. Alguns choravam ao ver aquela cena, outros zombavam, outros simplesmente assistiam em silêncio. A cada passo o peso parecia maior. Seu corpo já estava fraco por causa dos castigos e a madeira pressionava seus ombros feridos. Em determinado momento, Jesus caiu no chão, esmagado pelo peso da cruz. Mesmo assim, os soldados o levantaram e o obrigaram a continuar andando. Aquela caminhada lenta e dolorosa ficou conhecida como o caminho da cruz. Era um caminho de sofrimento, mas também de propósito. Cada passo representava algo muito maior do que qualquer dor física. Jesus continuou andando até chegar ao lugar chamado Gólgota, conhecido como o lugar da caveira. Ali seria o momento final daquele sofrimento. Quando chegaram ao local da crucificação, os soldados colocaram a cruz no chão e começaram a preparar tudo. Jesus foi deitado sobre a madeira. Em seguida, grandes pregos de ferro foram posicionados em suas mãos e em seus pés. Com golpes fortes de martelo, os pregos atravessaram sua carne e o prenderam à cruz. A cruz então foi levantada e colocada de pé, deixando Jesus suspenso diante de todos. O céu parecia pesado naquele momento. Pessoas passavam e zombavam, dizendo que se ele realmente fosse quem dizia ser, deveria descer dali. Outros apenas observavam em silêncio, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Mesmo naquele momento de dor extrema, Jesus ainda demonstrava amor. Em meio ao sofrimento, ele pediu perdão por aqueles que estavam fazendo aquilo, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Horas se passaram enquanto ele permanecia ali. O sofrimento físico era intenso, mas o significado daquele momento era ainda maior. Aquele não era apenas um momento de dor, era o cumprimento de uma promessa que mudaria o destino da humanidade. E então, depois de tudo o que havia suportado, Jesus entregou sua vida na cruz. Parecia o fim. O céu escureceu, o silêncio tomou conta daquele lugar e muitos acreditaram que tudo havia terminado ali. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo fechado por uma grande pedra. Mas a história não terminaria naquele momento. 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. O túmulo estava vazio, a pedra havia sido removida. Jesus havia ressuscitado, a morte não conseguiu vencê-lo. Aquele que sofreu, que carregou a cruz e que foi crucificado, agora estava vivo novamente. A ressurreição trouxe uma mensagem poderosa para toda a humanidade: existe esperança, existe perdão e existe vida além da morte. O sacrifício de Jesus tinha um propósito eterno. Tudo aquilo que ele sofreu, cada momento de dor, cada passo naquele caminho difícil, foi por amor. E essa é a mensagem que atravessa gerações e continua tocando corações até hoje. Jesus suportou tudo aquilo por você.
Jesus morreu por você. E através desse sacrifício, ele abriu o caminho para que você tenha vida e vida eterna.